Gente, olha só, deixa eu compartilhar aqui um fio. O papo não começou por esse fio, mas o fio tá bom. Eu vou partir dele, tá? Deixa eu pegar aqui. Tem gente que fala assim: ah, cara, eu gosto de ti, mas eu gosto do teu canal, mas é impossível te seguir no Twitter. Cara, você tá certo. Você que pensa isso, você tá muito certo. É porque o Twitter eu permito o pior de mim vir à tona e tal. Então, vamos lá, vamos pegar o fio aqui da página, que é uma página grande aqui do Twitter, né? O Copa Além da Copa. E tá bom isso aqui, tá? Não é uma crítica aos caras. Já começo a deixar bem claro isso. Não é uma crítica a eles, mas ao debate que antecede e se sucede ao que eles falaram. A seleção da Bélgica revelou seus uniformes para a temporada com o kit reserva como homenagem ao personagem Tintin, camisa azul clara e calção marrom, como o famoso repórter. Nos últimos anos, porém, a queda do Tintin tem sido objeto de debate sobre racismo e colonialismo. Tá, olha só. Primeira coisa aqui, só uma correção, mas de novo, eu não tô criticando eles, tá? É que eles fizeram uma coisa, tipo, é uma galera que não estuda quadrinhos, é óbvio que eles não vão ter, entende? Não é a área de estudo deles, então eles podem cometer imprecisões. Eu já cansei de falar isso, assim, eu também, quando avanço qualquer outro assunto que na minha área, eu cometo imprecisões, normal, tá? Não vamos... E isso aqui não é a merda de um cancelamento, porra, tá? Só que já tem que fazer aqui uma pequena ponderação. Nos últimos anos, porém, que a gente tem sido objeto de... Não é nos últimos anos, tá? Até vou voltar aqui. Não é nos últimos anos, ok? Desde o final dos anos 60, pelo menos que eu já vi, pode até ter coisa antes. Desde o final dos anos 60 e dos anos 70, já tem esse debate na academia francófona mesmo, ou seja, ali na França, na parte francófona da Bélgica, já estava rolando essa crítica ao Tintin. E lembrando que o Tintin naquele momento ainda estava... O último álbum de Tintin é que ano mesmo? Até eu cheguei aqui a espiar. É de 76, ou seja, o Tintin ainda estava saindo quando esse debate estava rolando, certo? Tanto que o próprio Hergé se manifestou na época sobre isso. Então esse debate não é de agora. Aliás, eu diria até o contrário, esse debate já está velho, porque em grande parte ele já foi superado na Bélgica, ele já, não sei na França como é que tá, mas na Bélgica ele já em grande parte foi superado. Na França acho que também já passou a bola. Claro que volta e meia pode se voltar em uma coisa ou outra, mas esse debate não é de agora e em grande parte ele está ultrapassado. Por que ele está ultrapassado? Eu vou explicar, vamos lá, mas vamos continuar o papo. Criado pelo quadrinista belga Hergé em 1929, Tintin vive as aventuras ao redor do globo, lá do seu cachorro Milou. Dentre as primeiras histórias lançadas está Tintin no Congo, em que o protagonista viaja para a colônia belga na África, atual República Democrática do Congo. Na partilha da África pelas potências europeias, no final do século XIX, o rei belga Leopoldo II, que era um bosta, um genocida desgraçado, estabeleceu no Congo uma colônia privada marcada pela exploração violenta e por atrocidades cometidas contra a população local. Estima-se que até 10 milhões de congolenses mortos. A situação era tão grotesca que a Bélgica, como Estado, assumia a colônia para si, com o Congo belga tendo duração de 1908 a 1960. Nesse contexto, Tintin no Congo, de 1931, é acusado de representar os africanos como estúpidos, indolentes e até mostrar a colonização como boa. Os congolenses desenhados por Hergé são caricatos e têm traços grosseiros que lembram blackface. Tintin ensina os congoleses sobre sua pátria, a Bélgica, e até Milou reclama que eles são preguiçosos. Hergé morreu em 1983, mas falou sobre o tema em 75, exatamente na época que eu falei para vocês que isso estava rendendo, esse debate estava rendendo, dizendo que só conhecia o Congo belga pelo que ouvia falar e que criou personagens africanos com o espírito paternalista que prevalecia na época. Em 2012, após disputa judicial, a Bélgica decidiu que a HQ não feria a lei. Em quarto lugar, na Copa de 86, com um time todo branco, a Bélgica vem evoluindo no futebol internacional, beneficiando-se da diversidade étnica. Alcançou a sua melhor posição na história dos mundiais em 2018, em terceiro lugar com atletas como Lukaku e eu não sei até onde fala esse cara, Company, acho que é Company, filhos de congoleses. Lukaku, com 83 gols, é o maior artilheiro da história da seleção e também constante vítima de racismo dentro e fora de campo, e já afirmou que, quando joga bem, é chamado de belga. Quando vai mal, é descendente de congolenses. E é o representante de uma Bélgica do século XXI. Tite, também um ícone belga, foi traduzido para mais de 30 idiomas, vendeu mais de 260 milhões de cópias e inspirou a pop art de Andy Warhol, de Hollister, homenagem justa. Mas fazer a ligação entre a colonização do passado e o racismo do presente é também necessário. É isso aí. Vamos lá. Sobre o Tintin no Congo. Eu não sou um grande especialista em Tintin, eu tenho os livros aqui, mas confesso para vocês que até hoje não parei para ler. Tem vários livros, alguns que eu tenho de maneira alternativa, se é que vocês me entendem, mas aqui em mãos eu tenho esse aqui. Livrão mesmo, tá? Que até hoje não sei pronunciar esse desgraçado, Peter Sterks, tá? E uma parte grande dele aqui é uma biografia do Hergé. Ok? É do Serge Tisserand, também posso estar falando muito errado o nome dele, que é Tintin no Psicanalista. O Serge Tisserand, ele é dessa linha, ele talvez o grande nome da psicanálise quadrinhos, e que, aliás, tem uma particularidade que muita gente não sabe, né? Assim, tipo, os campos de estudo de quadrinhos, eles têm particularidades regionais, assim. Então, por exemplo, na Argentina, é muito forte os estudos sociológicos de quadrinho. Já que no Brasil,
sempre foi muito forte pelas escolas de comunicação e nos últimos, 20 anos, mais ou menos, dentro dos departamentos de letras, né, de literatura. Já na França, tu tem algumas linhas muito fortes, o pessoal da semiótica, mas também o pessoal da psicanálise, né, e o Cicéron tem vários livros, ele tem vários livros sobre Tintin, esse aqui é um deles só, que é o único que tem em português, aqui no caso acho que é português de Portugal, e que eu tenho aqui. Mas vamos falar do Tintin. Olha só, eu fiz questão, esta porra pra me dar trabalho, eu fiz questão de pegar todos os álbuns. É isso aqui que tem de Tintin, ó. É isso aqui. Beleza? Vamos pegar o Tintin no Congo aqui, vamos lá. Deixa eu mostrar uma coisa. Deixa eu pegar o Tintin no Congo, que é o terceiro álbum. Ó, é esse aqui. A edição brasileira tem uma nota de rodapé que eu acho muito comedida. Não é uma nota de rodapé, é uma nota aqui no comecinho, ó. Ó, o último parágrafo aqui diz o seguinte: nesse retrato do Congo belga, hoje República Democrática do Congo, o jovem Hergé reproduz as atitudes colonialistas da época. Ele próprio admitiu que pintou o povo africano de acordo com os estereótipos burgueses paternalistas daquele tempo, uma interpretação que muitos leitores de hoje podem achar ofensiva. O mesmo se pode dizer do tratamento que dá à caçada de animais. Tá? Eu acho assim, pouco, né? Tipo, eu acho que valia às vezes um prefácio mais gordinho aqui para discutir mesmo as questões aqui que aparecem. Só que, gente, olha, vamos lá, vamos falar de Tintin. Toda vez que rola esses debates no Twitter, esse progressismo de Twitter, ele costuma cair em dois equívocos, assim, básicos, tá? Que tá além desse papo do Tintin. O primeiro equívoco básico é de você projetar geografias políticas. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Então, assim, você tá vendo um conflito. Não se trata de você não se envolver, não estou falando de você se isentar, nada disso. Mas o projetar geografia política é um perigo. Porque o que é direita e o que é esquerda no Brasil, ou o que são pautas da esquerda, o que são pautas da direita, dependendo do outro contexto, muda de lugar, as coisas mudam. O exemplo que eu sempre falo aqui, que para mim é um exemplo bastante fácil assim, de entender o quanto que não dá para projetar uma geografia política. A esquerda japonesa não é anti-americanista. E aí você vai dizer, como assim a esquerda japonesa não é anti-americanista se eles levaram levaram 2 bombas dos Estados Unidos e tal? A esquerda japonesa não é anti-americanista porque quem é anti-americanista para valer no Japão é a extrema-direita. Porque eles até hoje sustentam o papo de que se não fosse os Estados Unidos, a raça Yamato, que é o mesmo papinho de raça ariana, aquelas coisas, a raça Yamato teria triunfado. Então isso fez com que a esquerda sempre fosse muito comedida. Vocês podem ver isso no Game Pés Descalços. Existe uma crítica, sim, aos Estados Unidos, mas essa crítica sempre é ponderada, dizendo, olha, os Estados Unidos fez merda, os Estados Unidos jogou bomba na nossa cabeça, mas a gente estava num regime fascista. A gente também cutucou. Isso é uma construção... Cara, a esquerda daqui não pensa assim. A esquerda brasileira é bastante anti-americanista. Por uma série de outros contextos. Pô, a gente teve uma ditadura militar aqui patrocinada pelos Estados Unidos. Então, é isso que eu tô falando, de geografias políticas. Sacou? Não dá pra tu ficar se projetando pra lá e pra cá. Assim como dentro da França, dentro da Bélgica, sobretudo da parte francófona da Bélgica, o debate também se dá com uma outra geografia. Então esse é o primeiro ponto, assim, sabe? Projetar geografias políticas é muita pressa pra mitar, é muita pressa pra lacrar, é muito pressa pra, use a palavra que você quiser aí, mas meio que pra bater o martelo sobre um debate que não é simples. Segundo erro decisivo desse tipo de progressismo de Twitter é fazer uma espécie de busca ou de denúncia de obras higienizadas moralmente. Gente, olha só, quando a gente analisa uma obra pelo seu impacto cultural, pela sua força artístico-cultural, a questão moral não tá ali. Você pode até trazer, mas não tá ali. E outra, não existe obra limpinha, tá? Não existe obra limpinha. Tem uma frase famosa do Walter Benjamin. Falamos dele ontem na live aqui que teve no canal do Resenhas da Sarjeta, o Fábio Murucci falou do Walter Benjamin, aquela biografia em quadrinhos que tem da Hannah Arendt. O Walter Benjamin, no texto sobre o conceito de história, tem uma frase célebre que é: não existe documento de cultura que não seja um documento de barbárie. Toda a cultura é feita em sangue, galera. A diferença é que, em alguns casos, essas manchas de sangue são mais evidentes, em outros casos, não. Eu já estou há algum tempo denunciando aqui, agora vem a minha parte de ser denuncista, mas é porque eu acho que essa crítica é importante ser feita, do quanto que hoje a gente vê grandes corporações apagando as manchas de sangue de suas obras, para continuar vendendo elas. Por isso que eles estão mudando livros com momentos complicados, filmes eles estão tirando falas e assim por diante. Porque a sociedade evoluiu? Não, porque eles querem continuar vendendo a mesma tranqueira e dizer que agora estão lidando com obras limpinhas. Não estão. Eu sempre defendi que obras problemáticas como essa deviam sair. Sempre defendi e vou continuar defendendo. Eu só acho que tinha que ser uma coisa assim, os paratextos tinham que ser mais robustos, né? Uma notinha assim, que tu nem lê, porque tu acha que isso aqui é expediente, só data de licenciamento, tu passa reto, nem vê.
eu acho que podia ter um paratexto mais, e tem pesquisadores no Brasil habilitados para isso. Eu acho que dava para trazer mais coisas. Mas essas obras têm que sair, e sair sem qualquer tipo de alteração. Elas são um documento de cultura e elas são um documento de barbárie. E elas têm manchas de sangue bem evidentes, mas todas têm, tá? Se você diz assim, não, você tá exagerando e tal, irmão, a gente tá falando em português, cara. Essa live está sendo transmitida em português, e você ser brasileiro, você tá me entendendo. A nossa língua já é banhada em sangue. Às vezes a gente fica implicando com a palavra XYZ, que tem todo um histórico de preconceito, e ok, mas a nossa língua já está embriagada em sangue. Só a nossa língua já é uma língua que só foi possível através de um banho de sangue, ok? E mesmo quando a gente pensa nos indígenas, não romantize os indígenas. Porque uma coisa que, pelo menos todos os antropólogos que eu já li falar, é o seguinte: uma coisa que estressou profundamente as nações indígenas diante da colonização, e que incomoda até hoje, é o fato de que eles, e muitos, por exemplo, ali muitas nações, não todas, mas muitas nações, praticavam uma espécie de ódio lúdico, tipo a gente tretando com a Argentina, saca? Se eles gostavam de se provocar, mas esse gostar não é só assim, eles faziam guerra mesmo, mas havia um componente quase de ritualístico nessa guerra, de uma celebração. Por isso que eu falo assim, por isso que eu vou voltar sempre pro Nietzsche, né, sobre a importância de você ver as coisas por uma perspectiva moral. Fazia parte de uma celebração da própria vida, a guerra. Fazia parte. Para não dizer que isso é coisa de gente atrasada, os gregos antigos faziam a mesma coisa. Por isso que também estressou eles quando veio Xerxes. Isso, aliás, é uma coisa até interessante. De grupos que praticam uma espécie de ódio ritualístico quase, e aí quando vem um invasor de fora e eles precisam se unir, é um saco ter que se unir com quem você estava no fundo querendo brigar, porque é mais divertido brigar com aquela pessoa do que ter que se unir para enfrentar um mal maior. E o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: nossos indígenas também eram guerreiros, nossos indígenas também matavam, então também muito do que sobrou dos indígenas também parte de processos de violência intra-indígenas. Então, é isso que o Benjamin está falando. Todo documento de cultura é um documento de barbárie. Mesmo hoje, o documento de cultura sendo, às vezes, do oprimido, esse oprimido lá atrás só chegou onde chegou porque algum tipo de processo violento também se deu. Não se trata de você não defender o oprimido. Nada a ver. É só entender que a opressão ela é sempre muito circunstancial, e a gente luta para que naquela circunstância essa opressão não aconteça. Agora, não se trata de dizer que nenhum povo é mais elevado do que outro, porque não tem essa. Então, assim, o Tintim, ele é um documento de cultura muito forte. E tem outra, tá? O Tintim no Congo é um dos primeiros álbuns porque o Tintim foi criado em 29, o primeiro álbum dele sai em 1930, que é o Tintim no País dos Sovietes, que também é acusado de anticomunista. E o Tintim no Congo é no ano... o Tintim no Congo é o segundo, é? Eu falei que era o terceiro, é o segundo. O Tintim no Congo é o segundo álbum. E sai já em 31. Só que assim, galera, o Tintim que todo mundo aprendeu a curtir, a amar, etc., é o Tintim dos anos 50, dos anos 60. São álbuns bem... Eu mostrei aqui para vocês a quantidade. Tem aqui atrás, ó, todos os álbuns aqui, ó, tá? O Tintim que muita gente... Esse Tintim do imaginário cultural, ele é bastante posterior, que é, de novo, aí entra uma parte minha de deficiência, não sou um grande estudioso da biografia do Hergé, mas até o que eu sei é que muito das opiniões dele foram mudando pelas pessoas que ele foi se relacionando. Também dá para especular aí, mudar opinião como estratégia de mercado, né? As coisas certas coisas já não são mais bem vistas, então ele muda o discurso. Porém, eu acho que ele ainda é de um momento um pouco anterior a essa noção assim tão esperta de modular o discurso de acordo com pressão de mercado, sabe? Não sei, quer me parecer, falando de novo, sem ter lido a fundo as biografias que existem dele, que ele era realmente um cara um tanto alienado, reproduziu o senso comum, só que era um artista brilhante, né, cara? Inclusive a linha clara, que é um termo construído depois, mas que associa ao estilo do Hergé, tem que alguns chamam de democracia das formas, porque as linhas dele todas têm uma grossura, têm uma mesma grossura, tem esses tons mais pastéis, tem um jeito específico de compor a página, o quadro, que não é uma coisa tão de perspectivas cinematográficas, mas mais de um plano tablô. Tem também o fato de você trabalhar com personagens cartunescos a partir de cenários bastante detalhados. Então tem toda uma construção ali estilística a partir do Hergé que tem um impacto no mundo inteiro, cara. A produção de quadrinhos do mundo inteiro, inclusive vai além dos quadrinhos. Inclusive, muitas vezes, quando a gente quer falar de quadrinhos, a gente se utiliza de termos que vêm do cinema, que vêm da literatura, que vêm das artes visuais. Já a linha clara é uma coisa muito intrínseca aos quadrinhos, ainda que a gente possa fazer uma pesquisa e descobrir que isso veio, na verdade, da ilustração, tudo bem, não quero cair nesse papo de origem, mas enquanto estilística, se consolida pelos quadrinhos, é uma coisa muito dos quadrinhos. E eu nunca saí do Brasil. Todos os conhecidos meus que foram para a Bélgica já falaram que, assim, eles falam, claro que isso é um exagero, mas a hipérbole serve apenas para a gente demarcar uma característica. Existe um museu do Tintim em cada esquina. O ponto, quando eu falei que o debate é um pouco ultrapassado, é porque, sim, esse assunto ainda até pode voltar um pouco, mas do ponto de vista acadêmico, ele
ele já está muito, muito, assim, superado, porque o entendimento é o seguinte: sim, é uma obra problemática. Sim, ela reflete um monte de coisa, mas quando a gente fala de impacto cultural de uma obra, a gente sempre tem que lembrar o que eu estou batendo martelo aqui direto, porque a galera é brasileira e não lê Oswald de Andrade, cara, que é esse processo antropofágico, inclusive intracultural. Ou seja, a nossa cultura produziu um negócio, tem elementos ruins, mas tudo bem, eu vou ignorar os ruins, eu vou devorar o que é bom, eu vou trazer o que é bom, o que tem de bom nisso aqui? Ah, essa parte, aquela parte não é boa, né? Mas essa aqui é boa, eu vou pegar a boa. E o Tintim, que é muito valorizado, não é o Tintim do Congo. Temos até de enredo, de narrativa, ele é muito fraquinho ainda. Quer fazer um paralelo com o Brasil? É o Monteiro Lobato, cara. Vocês acham que, sério, de verdade, vocês acham que a gente deve jogar fora o Sítio do Pica-Pau Amarelo? Ah, mas tem umas partes, não sei o quê. Beleza, então quando a gente for fazer novas versões, a gente pode mudar essas partes. Eu não acho legal mudar o livro, deixa o livro original como tá, faz os paratextos. Eu acho que tá para discutir uma versão para crianças com algumas adaptações, para elas não saírem reproduzindo preconceitos, porque criança tem mais dificuldade de entender certas noções. Mas, pô, edições para adulto ou edições acompanhadas de paratexto, eu acho que tem que ser no original. Agora, quando tu pensa em adaptações para outras mídias, cinema, série, seja lá o que for, bicho, pega o que tem de bom. E tem muita coisa boa, por exemplo, no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Muita coisa boa. E também tem muito racismo. Dá para se livrar dele e ainda manter a obra de pé? Eu acho que dá, né? A adaptação é a arte de se fazer isso. E no caso aqui do Tintim, o que está sendo feito? A seleção belga está se apropriando desse patrimônio deles, está se utilizando desse patrimônio deles e trazendo para os uniformes. Hoje a gente tem um crescimento da extrema-direita na Europa. Eu entendo esse debate voltar, ele tem uma circunstância para estar voltando. Mas eu vou repetir, o impacto cultural do Tintim, sobretudo para a cultura francófona, é muito diferente do que a gente imagina. Esse nosso debate aqui, do jeito que a gente está colocando, para eles, no geral, né, pro franco-belga padrão, vamos dizer assim, é um debate quase maluco, assim, para eles, assim, do tipo, tá, você tá dizendo pra gente que o Tintim, que a gente tem museu a cada esquina, a gente tem que problematizar uma homenagem a ele, bicho, a gente já discutiu isso, a gente sabe que tem as partes racistas dele ali, entende? E a gente, e qualquer um que tem liga com o CRE fala, e a gente critica isso até hoje, a gente convive com essa crítica, mas isso não tira o quanto esse negócio marcou muita gente, o quanto que isso aqui tem um impacto cultural fodido, o quanto tem tanta coisa boa no Tintim. E repito, essa busca por obras limpinhas, é só hipocrisia, cara. É só hipocrisia. Ah, vamos homenagear tal obra. Ah, mas essa obra não pode ter um histórico de racismo, não sei o que, não sei o que. Às vezes ela não é expressa, mas tá lá. Por isso que eu acho que o melhor exemplo, eu vivo falando aqui no canal, o melhor exemplo, eu acho que desse processo se deu com Lovecraft. Lovecraft, eu acho que assim, a antropofagia, que eu vivo falando aqui, que é um conceito do Oswald de Andrade, a antropofagia cultural, rolou que é uma maravilha com Lovecraft. Lovecraft era um autor racista e muito do horror cósmico só era possível pelo racismo dele. O que acontece hoje? A gente tem uma série de autores, quase todos antirracistas, que se apropriam dos conceitos do Lovecraft, exploram, produzem horror cósmico. E que bom que fizeram isso. Jordan Peele, cara. O Jordan Peele fazendo do Corra, do Nope, né? Como é que ficou traduzido no Brasil? Que eu achei tão estranho. Não olhe. Was eu não vi. Eu não posso falar. O Jordan Peele, o cara, muito dele ali, muito da obra dele é Lovecraftiana, cara. E o cara, pô, o cinema do cara é horror social, crítica contundente ao racismo. E me parece ser um cara também que, se você encurralar, ele vai te dizer, como assim? Se alguém falar assim, ah, mas tu usa o Lovecraft, que é um autor racista, ele vai te responder, sim, eu uso, e aí? Tipo, eu tô justamente usando um cara racista e pegando conceitos dele pra falar, para fazer antirracismo. Qual é o problema? Então, assim, vou repetir os alertas. Não projete geografias políticas. Ok? Certos debates que para nós fazem sentido, às vezes não fazem sentido para outras culturas. 2, não procure obras limpinhas. Nenhuma é. O que a gente tem que estimular é a abordagem crítica, que é como esse fio aqui do... Como é que é o nome do perfil de novo que eu falei? Copa Além da Copa fez. Eu acho que ele fez isso ok. Eu não estou criticando eles em nada. Tem algumas imprecisões aqui que é coisa de, né? Que daí não é de quem da área. Mas está muito bem feito. Muito bem feito. Eles ali não estão criticando em nada. Estou, inclusive, elogiando o fato de eles terem abordado, ter trazido isso por uma perspectiva crítica. O que eu estou achando meio tosco é o que está rolando em volta disso. Que é sempre essa coisa muito, assim, essa visão muito maniqueísta e moralista do mundo. As pessoas de bem, as pessoas de mal, as obras do bem, as obras do mal, de ficar procurando um mundo limpinho, ok? Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos da Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então, curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos da Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.